E temos aqui hoje, senhoras e senhores, vou falar com ela sobre toda essa nova treta que está acontecendo em Cuba. Nossa querida cubaninha, a Zoe Martínez, que veio de Cuba para o Brasil, veio fugida, veio num barco. Não é? Ela veio remando. Na Docral. Isso. E hoje ela está aqui no Brasil e ela foi assessora de políticos e tal, e agora está com o seu projeto, que é uma livraria virtual, a Livraria da Zoe. É isso? Você não está mais na política, Zoe? Eu trabalho com política também, assessorando. É marketing político, né? Marketing Faço rede político. social de deputados. Ah, é? Aham. E você está em Brasília? Está em Brasília? Eu trabalho em Brasília. Você mora em Brasília? Moro em Brasília, mas me divido entre São Paulo e Brasília, porque aqui também tenho compromissos, minha família mora aqui. Você está muito linda. Muito obrigada. E lá, e Cuba, como é que tá? Como é que Muitas você tem? imagens, Ainda né? você Gente, tem, você momento tem. histórico. Então, mas você tem, está feliz? Estão quebrando Eu Cuba? tô muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tô muito apreensiva, né? Porque Sim. Então vamos lá. Você ainda tem familiares em Cuba? Tenho. Quem que tá em Cuba da sua família? tenho meus avós, tenho tios, primos, mas mais próximos, meus avós. E eles ficaram incomunicáveis ontem. Hoje, graças a Deus, eu fiquei tentando até que consegui. Paguei caríssimo na ligação e fui a única da minha família. Meus pais tentaram também, não conseguiram. Fui a única que conseguiu contato com a minha avó. Internet E não tem, é sempre... Não, em Cuba tem internet, mas é muito cara. É muito cara. Então, poucas pessoas têm acesso. Só que ontem, nem quem tem dinheiro conseguia colocar crédito para acessar a internet. Por quê? Porque eles estavam gravando os protestos e postando. Sim. E a ditadura não quer isso. Sim. Tá aí, o muito que exposto aconteceu? agora, né? O Dias-Canel ficou muito exposto. A gente no viu mundo. algumas imagens, não sei se a gente tem, Delário, algumas imagens dos protestos. Sim. E aí o governo parece que está chamando também a sociedade para se manifestar a favor do governo. O que está acontecendo? Eu tô com medo, porque pode acontecer uma guerra civil. Eles estão... Os cubanos comuns, diferentemente do que a ditadura está falando, que são anticomunistas e são pagos pelo imperialismo yankee, mentira. São cubanos comuns que estão cansados de serem tratados como animais. Entendeu? E foram para a rua se manifestar, estão perdendo famílias. Os hospitais em Cuba colapsou. O sistema de saúde em Cuba colapsou. E foi isso que incitou as pessoas a se jogarem para a rua. Então, agora, o Dias-Canel incentivou os revolucionários a irem para a rua também. Só que essas pessoas trabalham para a ditadura, entendeu? E estão armadas. Então, é muito desigual essa luta. É muito desigual. Entendi. E ele está incentivando isso para o povo se matar entre si e ele não levar a culpa. E no pronunciamento que ele fez, o cínico, falou que ele não está entendendo o que está acontecendo, que o povo cubano está sendo manipulado pelo imperialismo yankee. Ele ignorando completamente a situação de Cuba. Que é o inimigo dos revolucionários cubanos. Continua sendo o Yankee, o imperialismo Yankee. Eles precisam sempre de um... Bode expiatório. Bode expiatório. Eles sempre precisam justificar a incompetência deles. Zoe, prazer revê-la. Não existe ditadura do bem, como a gente sabe. Não tem autoritarismo esclarecido. Simplesmente nenhuma conquista social, suposta conquista social, justifica o ataque à liberdade, as liberdades das pessoas. Então eu queria te perguntar, nenhuma palavra, silêncio sepulcral vindo de Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, Luiz Inácio Lula da Silva e Caterva. Queria te perguntar o que isso diz para você nesse exato momento, olhando agora aqui pro nosso umbigo no Brasil e o debate público local. A atitude deles já fala por si, né? Ficam calados quando é conveniente para eles. E o MST se manifestou ontem no Twitter, os mau caráter, falando que o que está acontecendo em Cuba é contra o bloqueio. Olha a desinformação. E o Lula, o Freixo, eles são pró-ditadura. Eles defendem a ditadura cubana. Então, a gente vê aí que eles são pró-ditadura, sim. E me preocupa muito ano que vem, porque o Lula, infelizmente, está disparado nas pesquisas. Não que eu confie em pesquisa, mas eu estou com medo. E você tocando nesse assunto, eu queria até falar para o pessoal que está querendo essa terceira via, vai acabar dando voto indiretamente para o Lula. E a gente vai ter o Lula como presidente novamente e tudo que os cubanos estão fazendo em Cuba vai servir para nada. Por quê? Porque o Lula voltando vai voltar a financiar aquela ditadura. O Bolsonaro, quando se elegeu, desestabilizou. E uma das causas de Cuba estar desestabilizada, a ditadura, né, estar desestabilizada, foi o Bolsonaro, que cortou a mamata. Cortou os empréstimos milionários que mandava para o Fidel e o Mais Médicos. Agora, tem uma... Alba... Você pode fazer, tá? Ô Zoe, já que você tem conhecimento de causa, né? Você é de lá, dá pra mudar a situação de Cuba sem
intervenção externa de outro país, dá para mudar de dentro para fora? Eu acho muito complicado, né? Porque, como eu falei, é uma luta muito desigual. O povo está desarmado. O máximo que o cubano tem de arma é uma faca de cozinha. Entendeu? Enquanto a ditadura de Cuba está armada até os dentes. A antiga União Soviética, na época, mandou muitas armas para Cuba. Então, vai ser muito difícil. Ontem atiraram em manifestantes, os manifestantes pacíficos, tá? Então, vai ser muito complicado. Só que, assim, qualquer coisa pode acontecer. Até alguém da cúpula trair o Díaz-Canel e apoiar isso, entendeu? E se dividir, acontecer um racha entre eles. Então é muito complicado eu falar que vai acabar ou vai ter que ter alguma intervenção externa. Qualquer coisa pode acontecer. Zoe, a esquerda brasileira vem com uma narrativa há muitos anos que assim, não, Cuba tem seus problemas, mas a educação é ótima, a saúde é ótima. E não é isso que a gente vê, tem vários vídeos. E agora que a saúde colapsou de vez e saiu para todo mundo ver, eles falam que eu bloqueio. E que ninguém morre de fome lá também. E eu queria que você comentasse, assim, não de causa que... Porque eu ouvi falar, eu tive em Cuba uma vez, assim, como turista, é muito diferente. E eu queria que você falasse o que acontece já há tempos sobre fome, sobre educação e sobre saúde. Gente, as pessoas estão morrendo de fome. A cesta básica em Cuba é 5 ovos por mês por pessoa. Depois dos 7 anos de idade, uma criança não tem acesso a leite, a leite para beber leite, enfim. As pessoas estão morrendo realmente na pandemia agora. E principalmente essa falta de alimento, né? Você precisa se alimentar bem para a imunidade aumentar e tudo mais. E foi isso que causou essas pessoas irem para a rua. Mas pessoas que não estão recebendo atendimento médico. Teve um vídeo, tá no meu canal do YouTube, que eu postei de uma cubana indignada, porque o irmão estava com corona, ligou várias vezes pro hospital, a ambulância não chegou nunca, não recebeu atendimento médico, o irmão morreu na casa dela e o serviço fúnebre nem chegou. Chegou 10 horas depois. Demorou mais de 6 horas para chegar. Tem um documentário, eu acho que é no Netflix, esse aqui, chama-se Cuba e o Cameraman. É de 2017, muito é incrível. É muito bom. Esse documentário é muito bom, você vai ter ideia do que é Cuba. Ele é um John Alpert, que é um cinegrafista americano. Ele ficou amigo do Fidel e durante 40 anos ele foi para Cuba e acompanhou todo o processo de Cuba, desde a época que a União Soviética de 74 a 2016 lá. E dá para ver a deterioração, né, de Cuba no documentário. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que sempre o ditador sempre é o povo que derruba, né? Derruba e acaba matando. Por exemplo, sobre isso, você pega lá o Gaddafi, o próprio Mussolini. É sempre o povo. E às vezes é o único que se mantém, acho que vai ficar muito tempo, é o Kim Jong-un. É a Coreia do Norte, porque ele tem a arma, né? Ele tem o poderio. É muito blindado. Não, e ele tem o poderio, ele tem a arma atômica, né? Esse aí ninguém mexe. E tem a questão da né? Arábia Saudita, que é uma ditadura. Mas qual foi o... Porque a gente ouve falar muito pouco de Cuba. Sim. Né? Cuba, assim... Não tem assim muita notícia de Cuba, por exemplo, Covid. A gente nem sabe como sabe. Os casos aumentaram, assim, dispararam. E eles não estavam divulgando os óbitos, só os casos, entendeu? Então, a mídia demorou muito para divulgar essas coisas. Eu fiz vídeo... Não, mas não tem número oficial de Cuba. Não tem. Mas, assim, pelo que minha avó fala, os casos em Guantánamo, por exemplo, dispararam. E pessoas morrendo mesmo. Em Guantánamo, na minha cidade, só tem uma ambulância. Você é de Guantánamo? Eu nasci em Havana, fui criada em Guantánamo. Guantánamo é, assim, a cidade mais esquecida, a província mais esquecida de Cuba. Tudo chega onde fica a prisão federal de terroristas. Né? Por último lá. E aí só tem uma ambulância. Agora, carro de polícia, você vê 20. Entendeu? Isso é uma ambulância para todo o povo. O que causou essa revolta popular foi isso, a situação dos hospitais, idosos dormindo no chão, sem água, tá? Pessoas morrendo. Teve um hospital que teve um apagão, 8 pessoas morreram pelo apagão. 12 e 8 por dia. Tá? Então, quer dizer... Um absurdo. É assassinato em massa. O que está acontecendo em Cuba, assassinato em massa. Zoe, e a coisa tá tão feia. E quando me perguntam se a coisa será que vai acabar mesmo, tipo, a ditadura vai acabar, e eu falo que não sei, que tá muito no vamos ver, a coisa tá tão feia que a ditadura, as pessoas da cúpula estão mandando os familiares para fora de Cuba. Tá? Ontem no aeroporto foram vistos e fotografados vários familiares. A cúpula vários familiares da cúpula
saindo do país, tá? Que loucura, hein? Então é que a situação realmente O que você está sentindo lá? feia. Que notícia que você tem? Porque a gente ouve essa situação de Cuba se perdurando desde que o Fidel Castro assumiu o poder em 1959. O que você acha que tem de inédito dessa vez? O que pode acabar de ter de novo? É que o de povo diferente? nunca tinha se revoltado da forma que se revoltou em Guantánamo, na minha cidade. Eu nunca tinha ouvido ou Mas visto também uma manifestação. Antes era o Batista lá, né? César. Era Financiado Batista. pela máfia, porra. A máfia que tava lá. Não é? Mas Cuba era muito melhor do que Não, hoje. era, tá? mas também era E o zoado. Batista ele foi presidente, ele foi eleito presidente, Não, eu sei, depois mas o Bati- perdeu eleição. Não, o Batistão, a máfia foi lá. A história é a seguinte: a máfia americana foi lá e queria fazer de Cuba um cassinão. Sim. Queria fazer como Um a gente tem na Caribe, Europa, como a gente tem na Europa lá, Mônaco. Sim. Você vai lá A máfia falou, ó, Uma Batista, nós vamos fazer disso aqui uma ilha uma da ilha perdição. que vai ser Mônaco. Sim. Mônaco do Caribe. Aí ele falou, beleza. Mas também sempre teve essa ditadura lá em Cuba, Mas né? as pessoas eram muito mais livres do que atualmente em Cuba. E a pobreza, a miséria que chegou a Cuba tá num nível assustador. Cuba antigamente era um país Então, mas que competia com os Estados Não, Unidos, e só- assim, e ó. só pra- Super Sim, mas você vê, desenvolvido. se você pegar bem, a Venezuela, cara, Venezuela nos anos 70 Também. tinha mais restaurante francês em Caracas do que em Nova York. Era muito rico por causa do petróleo, mas isso é Agora, cara roubando. E uma ditadura não justifica Cara outra, roubando, entendeu? roubando. e outra coisa, estamos falando do embargo, né? Do embargo dos Estados Unidos. Aí o Carlos Góes, que é um economista que estuda nos Estados Unidos, um abraço para ele. O percentual que Cuba exporta em relação ao PIB é mais ou menos igual ao Brasil. Sim. Para o mundo. Então, 30% do PIB cubano é exportação, 30% do PIB brasileiro é exportação. Então, essa questão que narrativa. é embargo é uma Eles mentira. criaram essa E que narrativa. inclusive vem aqui no Brasil. Então, mas Eles a- criaram isso para conseguir empréstimos. Então. Cuba é caloteiro. A ilha de Cuba é caloteiro. O governo é caloteiro. Eles não pagam os empréstimos. Por isso que agora eles não têm para quem pedir ajuda. Entendeu? Sim. Primeiro, por orgulho, que eles não vão dar o braço a torcer. E segundo, porque ninguém, assim, vai querer ajudar, porque eles não pagam as dívidas. Eles usam esse argumento do bloqueio, que não é embargo, é bloqueio, é diferente, tá? Para isso, para dar calote. Um dos principais parceiros comerciais atualmente dos Estados Unidos é Cuba. É o vírus ideológico que prevalece, né? Eu até tuitei mais cedo, queria trazer para a discussão aqui. O Marinho tá com Não faz um casaco em da homenagem bandeira. à Cuba. Não faz sentido nenhum, rigorosamente nenhum, pensem comigo, criticar o modelo americano de economia, ou seja, mercados abertos, capitalistas, a livre iniciativa, e criticar os Estados Unidos pelo embargo econômico. Se você reconhece que o embargo é ruim, tem de reconhecer que o livre mercado é bom. Simples assim, não há terceira opção. A terceira opção é simplesmente a opção ideológica, que essa cegueira ideológica que segue contaminando aqueles que não conseguem ver a realidade dura, crua e nua, que está escancarada aí desde 1959, como o Emílio disse. E a gente não vê uma mudança efetiva de visão de estado interna deles. Sim. E o que eu ia perguntar em cima que o Marinho tá falando, ô Zoe, porque assim, esse documentário que o Emílio citou, que é muito bom, a gente vê um povo adorando muito o Fidel. Sim. Uma adoração incrível. E como é que foi Fidelito. como é que foi esse Comandante. ponto? Comandante, companheiro. Companheiro. Como é que foi essa Companheiro, cuida do povo. É porque Aham. ele tinha essa. O As pessoas sangue elas sul-americano. pensavam exatamente isso. Como é que foi essa quebra para chegar até as manifestações? Ou tinham manifestações antes e não eram divulgados? Já tem manifestação há um tempo, mas aí de contra-revolucionários. É o que eu tô falando agora, que eles estão querendo falar que são os contra-revolucionários que se jogaram na rua, e não são. São essas pessoas, muitas que defendiam o Fidel e a revolução, que estão na rua indignadas. São pessoas comuns pedindo melhor situação de vida, entendeu? Perspectiva de vida, a atenção médica, boa educação, mas agora o foco é a medicina, né? Os hospitais. Então mas são eles- pessoas comuns mesmo, que mas- adoravam o Fidel. Então, mas eles perceberam isso através da internet, através disso? Muito porque sim, porque eles eram doutrinados uma a não grande pensar. parte são jovens, tá? Ah, entendi. Aí jovem tem família fora, aí mandam crédito, eles estão lá na internet, aí vem a vida do outro jovem e falam porque a minha é tão diferente, aí começam a se questionar, e isso leva a essas manifestações. E E até idosos, tá? A gente Tem uma viu- idosa que eu vou postar depois, aqui tá em espanhol o vídeo.
E aí eu tenho que traduzir. Você eu tô traduz, por gentileza. uma idosa, nossa, me comoveu demais. Ela deve ter uns 90, 85 anos, falando que ela foi pra rua se manifestar pacificamente porque tá cansada de passar fome dos apagões lá, né? Que ficam dias sem luz, sem água. Muito bonito o depoimento dessa senhora. A gente viu também vários protestos a favor desse movimento insurgindo nas ruas de Miami ontem. Sim. Tem a comunidade cubana muito grande. Havana. Inclusive, contribuíram para uma vitória do Trump bem expressiva na Flórida ano passado. E eu queria te perguntar, até que ponto você acha que o governo Biden pode... Biden, que era vice-presidente do Obama, que normalizou as relações econômicas com Cuba, que você acha que ele pode ter alguma interferência efetiva nesse processo ou não? Ele parece que se manifestou, né, a favor das manifestações, mas eu duvido muito que ele queira se meter nessa guerra. O máximo que ele vai fazer é mandar alguma ajuda, mas pro governo, pra ditadura de lá, entendeu? E é isso que eu falo, eu quero abrir um canal para ajudar o povo cubano, com doações e tudo, mas não um canal pra ditadura. Eu quero mandar para casa da família diretamente, sabe? E é isso que eu quero que os governantes que tentem ajudar com ajuda humanitária e tudo mais façam. Mandar diretamente pro povo. E não para a ditadura, porque já recebi denúncias de anos atrás de que Cuba recebeu doação e eles vendem a doação pro povo. Uhum. Então, o que eu acho que o Biden vai fazer é relação direta com a ditadura. Ele gosta disso, né? Ele gosta. Tanto é que tudo que o Trump fez contra a ditadura, ele tá desfazendo tudo. Todo o trabalho do Trump. Ô Zoe, em cima da pergunta do Marinho, algum líder de Estado fez um pronunciamento, algum presidente fez um pronunciamento e... mais ou menos, eu ia falar da questão dos partidos, mas... É só isso mesmo. A questão dos líderes, ninguém fez algum apoio? E também de ONGs, ONU, alguém fez algum pronunciamento? Ontem na minha live eu questionei, cadê a ONU? Ninguém. Todo mundo quieto até agora. O vírus ideológico. Tem que fazer agora um breakzinho rapidinho. Então vamos fazer um break rapidinho, a gente continua com o papo aqui com a Zoe Martins. Daqui a pouquinho também tem a presença encantadora do Fahur, que é o nosso deputado. E a gente continua esse papo de Cuba aqui. Muito bem. Então, a sua pergunta... Se a ONU, nenhuma ONG e presidentes, assim, falaram algo sobre... O Biden se manifestou agora há pouco, né? Eu vi que parece que... Não tá ao vivo, né? Tá ao vivo? Tá. Achei que... Porque senão eu ia falar depois. Não, o Biden parece que se manifestou. Não sei se por vídeo ou não. Eu recebi a informação agora, não tem como ver. Mas outro presidente, não. Mas eu espero que o Bolsonaro se pronuncie e tente ajudar para deixar mais exposta ainda a ditadura. Acho que vai ser muito engraçado. A ditadura vai ficar com uma cara de tacho. Eu acho difícil derrubar lá. São muitos anos, né? São muitos anos, mas, por exemplo, essa manifestação eu achava impossível acontecer. O povo acaba se acostumando, a gente acaba se acostumando a isso aí. Agora, como que você está falando de... Você quer ajudar as pessoas, uma ONG? Sim. Eles não bloqueiam também as divisas? Como que você manda dinheiro para lá e ter certeza que chega? Porque se passa pelo governo, é capaz de não chegar. Não, chega, mas é uma taxa muito grande. Mas qual que é o mecanismo que vocês mandam? Western Union, pode ser? Vocês mandam, então existem Sim. Mas é porque é bom para eles. Eles não fazem nada pro povo. Ele é pensando neles e depois que chega no povo, entendeu? E é muito bom para eles o negócio. A taxa de juros e tudo é muito alta. Então, é um bom negócio pra mas Cuba deu uma melhoradinha com o mercado negro? Não, nem no mercado negro. Não, eu digo o seguinte, Cuba, ele funcionava muito bem quando a União Soviética mandava dinheiro. Aí você tinha o dinheiro de fora, você chegava no mercado, você tinha lá os produtos, e tudo bem, é uma margarina, é um não sei o quê. Sim, não, mas atualmente nada disso. Então, aí depois, quando acabou o dinheiro da União Soviética, Cuba foi pra desgraça. Aí depois, hoje em dia você vai em Cuba, o cara abre uma lojinha na casa dele, vende não sei o quê. Proibido, né? Não, mas isso não está liberado completamente. Então, eles abrem de vez em quando, por uma temporada, e depois fecham. Quem conseguiu abrir, abriu. Quem não conseguiu, mas, por exemplo, conseguiu. Hoje em dia, a dona de casa pode alugar um quarto para turista, já deu uma maquiada Mas são negócios que, se você quer entrar nesse negócio, você tem que aproveitar a temporada que eles abrem para você abrir.
Entendeu? Ah, entendi. Porque depois que fecha essa temporada, a pessoa que abriu, beleza, continua com o negócio e a que não conseguiu vai ter que esperar a próxima temporada. E é muito caro. Geralmente, pessoas que abrem esses lugares para receber turistas, tem família fora que manda dinheiro, tá? É difícil para um cubano comum arcar com os impostos e tudo. É caro, o negócio é caro. Não é todo mundo que consegue, não. Muito bem, muito bem. Tá voltando, Delari? teste pra Então nós cardíaco. estamos voltando. Estamos voltando. Você quer ir pra Cuba, ô? Eu? O Marinho? Jamais. Na parte do turismo, Não, mas a turismo é boa, né? Não, mas para turismo... Gente, bom, vocês financiam, gente. Que isso? Não, eu sei, você fala pra não tem que ir pra Cuba por causa de turismo. Exato. Não pode. Você financia. Você dá teus dólares lá. Não, é um lugar tão lindo. E eles têm também o negócio lá de prostituição de criança e tudo. Para turista. Então, nessa conjuntura... Eles fazem muito Você é uma dinheiro com essas revolucionária, coisas. Zoe. Você é uma revolucionária. Você é uma anarquista. Você quer proibir os anarquista voos pra cubana. Cuba? É. Não, veja bem. Veja bem, não quero proibir, mas eu não quero que financiem a ditadura. Você se sente bem? Se a consciência fica tranquila, se a sua consciência fica tranquila, Calma, indo uma e coisa é você ir financiando, viajar pra ok. Cuba ver a cidade. Outra coisa é mas você dá tomar- dinheiro, fazer dólar, prostituição. Você consome. Tomar rum, você- fumar um Charuto do Fidel. Mas você consome no restaurante, você consome, Sim, mas entendeu? E aí, tá Sim, mas financiando. até aí você compra um monte de produto chinês, ó. Seu celular, você tá financiando a China. Quantos produtos chineses tem, você tá vestindo? Ah, então você também financia a China, se for assim. Precisa ficar bravo. Veio bem, agora veio eu te bem. peguei, Veio agora bem, eu te veio bem. peguei. Amigo. Você tá achando Veio que vai ter o bem. Adriles, que você fala qualquer besteira? Ele falou Veio que tava bem. sábado com você, eu não sei. O Adriles- Não sei, mas ele falou. Tava. Agora, em que situação, Sai não correndo. sabemos. O Adriles é Adriles segue- apaixonado. é apaixonado. Ele não desiste. Impressionante. Ele não Tentando. desiste. Tentando de Oliveira. Sábado sai correndo na hora de. Ô, Zoe, Adrilha. Grande Adriles. ô, Zoe, Ai, ai. mas você acha que isso vai... Como é que você acha que vai terminar isso aí na... Eu não sei, a gente tem que esperar pelo menos 48 horas, né? E pelo que eu vi, ontem o dia inteiro teve manifestação e hoje agora continuou, tá? As pessoas continuam na rua, Camagüey, Santiago de Cuba, todo mundo nas ruas. Então, como vai acabar, só Deus sabe. Então- Mas que é histórico, é um momento histórico, Mas Emílio. é muito difícil. É muito Não, difícil. e o Dias-Canel Quando- ameaçou, ele falou que eles estão dispostos a tudo. Mas você vê, por exemplo, a Venezuela... Ele ameaçou, vai matar quem tiver que matar. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, encantadora, eu diria. Uma convidada de altíssimo garbo. Garbo e elegância. Ela, apesar de ser cubana, Naturalizada brasileira com muito orgulho. ó, naturalizada. verde aqui, ó. A Zoe Martins está aqui. Brasil. Estamos falando aí sobre o papo de Cuba, né? Estamos aqui conversando. Ela tem o projeto dela, é uma livraria virtual, que é a Livraria da Zoe. Lá tem muitos E produtos. já pra vem você. um curso aí em caminho, viu? É isso aí. Qual é o nome do curso que vai ser? Oi? Surprise. Ah, ainda é um projeto. Surprise. Zoe, Não, mas- o projeto já tá com introdução, desenvolvimento. Mas você é muito menina, né? Você tem... 22 anos. Ela tem 22 anos. É praticamente um bebê. Aliás, não me deram parabéns, viu? Eu esperava um parabéns do Pânico. É hoje? Sério? Ao É vivo. hoje? Dia 26 de junho. Não, Passou. parabéns atrasado. Parabéns. Parabéns, Zoe. E obrigado pela sua presença aqui, que a gente está falando que sobre agradeço. Cuba e está tentando entender como é que funciona lá. Mas eu estava pensando cá com os meus botões. É muito difícil. Por exemplo, a Venezuela Sim. também é um lugar difícil de você derrubar, porque é tanto tempo que está lá e o Estado, ele toma conta do Estado, aí ele Se dá... aparelha em tudo. Se aparelha em tudo, ele dá as riquezas do Estado para um... É mais ou menos Brasil, viu, bicho? É. Brasil é mais ou menos o esquema aqui do Brasil. É. O Estado fica grande, aí ele pega as riquezas do Brasil, ele dá para a parte que interessa para ele. Cria um monopólio. Cria um monopólio. Cria sim. estatal para dar Muitas um pau, estatais, onde estão Não privatiza nada. onde está a riqueza, e aí o cara se perpetua no governo, a não ser que o povo, como fizeram Se com o insurja. Gaddafi, como fizeram... Né, O problema de Cuba é que a primeira coisa que o Fidel fez foi desarmar a população. Sim, porque é difícil agradar o povo também, né? É muito difícil o povo ficar do seu lado. Por isso que esse ditador faz esse esquema, controla o mídia. Hoje Põe no em dia- medo, Sim. né? Pelo medo. Pelo medo, Ô, pelo Zoe. medo. Hoje em dia você vê, né? Você tem essa informação pela internet. Mas Se uma não ti- coisa se é não uma coisa é o governo falar, ai, desarmamento, deixa que a gente cuida de vocês, e outra coisa é o povo cair nessa narrativa, né? Então, mas a gente sempre gosta de alguém cuidando da gente. Isso, esse É é o esse ser que- humano. esse Eu não que é- gosto, não Não. todo mundo, não generalizo. Eu sei, porque Principalmente você tem o principalmente exemplo. nas culturas É, eu tenho latino-americanas. exemplo, né? Já Sempre sofreu na pele. Sempre é gostoso
Deus, alguém cuida, eu vou cuidar de vocês. Quanto tempo a gente ouve o político prometer que vai cuidar da gente? Vai mudar saúde, o país. segurança. Você acha que alguém vai mudar alguma coisa? Isso é uma mentira. Vão mudar, agora vai mudar. Não muda. Por isso que o Estado tem que ser cada vez menor para as pessoas. Ah, Samidana, não sei. Falando Isso não me pergunte. desse lado meio personalista da coisa, tem alguma figura central aí que está liderando essa manifestação popular? Tem alguma... Está personificado líder, né? em alguém Cara, ou é não, bem difuso? Não, é difuso. É o povo mesmo, revoltado. Ou revolucionários ou não revolucionários estão na rua. Todos por o mesmo objetivo. Liberdade. No vídeo que várias pessoas postaram ontem, até aqui no Brasil, libertar para Cuba. O povo quer liberdade. Entrou em Trending Topics, né? Cuba Livre. Sim, SOS, né? SOS. Cuba. Mas como que você acha que seria a solução? Tá, o povo vai na rua, provavelmente o governo vai pôr militar ou seus... Não, já ontem, de madrugada, os militares Já na rua, entraram. armados, isso para intimidar, né? O povo. E mesmo assim, hoje de manhã, o povo já tá na rua. E como você acha que resolve? Algum outro país precisa mandar uma ajuda para intervir? Senão seria impossível. Seria o ideal. Só que eu não sei se algum presidente vai ter culhão, né? De querer se meter nisso. Não interessa. Não interessa, exatamente. Não interessa mais. Politicamente não interessa. Não interessa mais. Cuba não interessa mais pro mundo. Eles que se resolvem. Sim, é a mesma coisa que não tem mais isso, em outras ditaduras. Exatamente. O que tem em Cuba? Atualmente nada. Cuba acabou. Não interessa. A Fidel acabou com Cuba. Esse que é o problema do povo que fica. A cana-de-açúcar, né? Café. Acabou tudo. E com a cultura também, né? Do povo. Porque vai demorar muito. Vai ter que nascer outra geração. Porque a cultura, o povo culturalmente tá acabado também. E a educação em Cuba, assim? Você falou um pouco da saúde, a gente falou um pouco da economia, da miséria. Educação. Mas as pessoas têm, pelo menos, acesso às escolas. Você estudou lá, né? Sim, até os 12. E o que acontecia lá? Doutrinação. Te ensinam a repetir consignas. Seremos como el Che, viva a revolução. Essas coisas, a repetir como papagaio pirata. É isso que eu aprendi lá. Eu não aprendia sobre o mundo, entendeu? Eu não aprendia... Eu só aprendia Viva como... la revolução! Sim! Eu gosto dessa educação. Viva la revolução no inferno! Trotsky, Não, obrigavam a gente todo dia. Seremos como el Che. Assim, ó, seremos como el Che. Todo dia a gente cantava o hino e falava essa coisa. E ainda recitava poemas. Eu achava tão... Meu Deus, minha mãe falava, pelo amor de Deus, seja boazinha. Leia o poema. Para não causar problema para nossa família. E as outras crianças também se revoltavam? Algumas, mas é que eu sempre fui revoltada desse jeito mesmo. Eu sempre achei um absurdo essas coisas. Mesmo criança, eu sempre pareci muito mais velha, sabe? Aparentei mais idade. Agora que eu tô sofrendo com isso da idade, que eu tô com 22, parece que eu tenho 32. Mas para mim sempre foi um absurdo. Aí minha família sempre foi muito esclarecida, porque eu sempre tive família fora de Cuba, né? Na Espanha, nos Estados Unidos. E aí eu sempre ouvia falar, meus avós, minha mãe... E aí eu me criei com aquela coisa, o que você escuta em casa, você não pode repetir na rua, né? Então tenho que ter duas caras. Sim. Me criei desse jeito. Mas a escola é isso, a escola ensinam como Fidel... Ontem colocaram na TV como Fidel salvou, lutou pela revolução e esses ingratos agora estão na rua. Contra revolucionários. É isso, na escola a gente aprende isso. E ontem na TV colocaram. Em determinado momento, olha a cara de pau. O Fidel tinha um apoio popular, né? Não deu um ano dele assim, tomar o poder, perdeu o apoio da maioria dos que lutaram assim, com ele. Como se formam as ditaduras, né? Ninguém chega e fala assim, olha, eu quero instalar uma ditadura. Qualquer um vira ditador. Exatamente, a questão é que... O caminho. O caminho para virar. Não, e uma coisa é que sempre o povo tá descontente com quem tá no poder, né? Eu tô preparando isso pro meu curso. E na época do Batista, o povo tava clamando por mudança, porque nunca tá satisfeito. Sempre vai achar problema, papapá. E esse oportunista do Fidel se aproveitou disso. Junto com a mídia, né? Porque a mídia mesmo tem um jornalista... tava pesquisando pro meu curso sobre isso. Um jornalista que era dono da maior revista da época, Boêmia. E ajudou Fidel, apoiou Fidel, inventou, tá? A revista dele inventou 20 mil mortos que o Batista tinha mandado matar. E era mentira, era pro povo se revoltar contra o Batista. E quando o Fidel tomou poder, o Fidel, a primeira coisa que fez para agradecer o apoio foi desapropriar a revista. Aí ele fugiu de Cuba, foi para Venezuela e se matou lá. Suicidou e deixou uma carta pedindo perdão para o povo cubano
por ter ajudado, né, a instaurar essa ditadura Mas que ele na então, época não pensava que fosse assim, né, que não ia ser isso. Mas o Fidel era uma figura assim muito carismática. Carismática. É psicopata, falam que psicopata é carismático, Você né? sentava com o Fidel, eu sentei no colo de Fidel. Ele fumando Tu tá me suando, né? um coíba. Tu tá suando, né? Ele fumava um coíba, eu falava assim, Monte Cristo. Fidelzinho, Monte Cristo. Fidelzinho, solta aqui o bafinho de Fidel. Ah, Fidel, cara. Coíba com Romeozinho. Maravilhoso. Ai, meu Deus, Maravilhoso. tá aqui, né? Eu vi o Eric aqui, eu falei, será que é o Eric? O papinho do Fidel era sensacional. Era No sensacional. filme dá pra ver, nesse documentário. É, o ele Fidel aparece, o Fidel algumas Então vezes. o boné é Sempre muito seu, não é do teu simpático. filho, E vou hein, dizer uma coisa Emílio? pra você. E todo... O boné lá do comunista que vocês trouxeram pra mim é teu, não é do Claro. Eric. Não. Ah, nossa, caiu no meu conceito total. Olha que eu era fã. Papai, lógico, pô. Tem vários papais. Tem vários papais. Papai do povo. Cuidou do povo. Quanto tempo tá a Revolução lá? 60 anos. 6 décadas. 60 anos cuidando do povo. Ô, cuidando. Todo mundo na miséria igual. Pra você ver. Humanitária. Mas fica tranquila que a gente vai por esse caminho também. Não, meu filho, ano que vem é Bolsonaro na cabeça. Não vem não, não vem, não vem fazer campanha aqui não. Eu tô fazendo campanha desde agora. Não vem fazer campanha aqui não. Depois fala que não apoia pessoas e personalistas. Isso aqui Olha é aí. uma tribuna livre. Isso. Estamos esperando a chapa O tênis. único presidente já que teve teve. coragem de cortar a mamata de Cuba, meu filho, parou de financiar aquela ditadura. Tem meu apoio e minha admiração e de toda a minha família. Mas a mamata deles, Vamos- cartão corporativo, Vamos férias esperar. Olha lá, lá milionárias. vem. Aí você não fala. Ai, Jesus. ai, Pelo meu. amor de Ai. Deus. Tá vendo o chapa tênis. Eu vou ter um break Esqueceu agora, né? O break da rede é o break. Ah, é só a rede. Então eu vou fazer o break agora. Você fica aqui. Você fica com o Faur? Posso ficar, hein? Deputado. Você fica aí? Fica. Ficar. Ela pode ficar? Você autoriza? Não, quero saber se você autoriza ou não. Vê se autoriza. Então ela fica aqui no break. Temos aqui o... Então vamos pro break na rede. Você que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Vamos lá, Reginaldinho. Manda o break aí. A gente volta na sequência com a Zoe. Ela continua aqui com a gente no bate-papo. E também o Sargento Faur. Ele que é deputado Federex. Federal, mais votado. Ó, ele aí, ó. Belo bigode, hein? Agora tá mais Hoje, bonito ainda. hein? bigodeira. Tá sem o boné hoje, hein? É isso aí. Hein, sargento? Então daqui a pouquinho a gente vai falar com o deputado, que é o Sargento Faur. Já depois do break. Muito bem. Minha querida Zoe. Qual vai ser a pauta do quê? Power? Do Power? O que tem a pauta? Qual vai ser? Só pra eu ficar, né? Não, que pauta é livre. Pauta é livre. Pauta livre. Tá ao vivo isso aqui? Tá ao vivo. Pauta solto. Pauta solto. Pauta solto. Pauta livre. É uma brincadeirinha. Ô Zoe, então você quer que ninguém mais vá pra Cuba? Você quer boicotar. Porra, Cuba é tão lindo. Não, eu não conheço. Tem turista que conhece mais que eu, que nasci lá. Era proibido na minha época. Você sabe que é triste Tipo, em Cuba? aí ficam falando, aí você só fala mal de Cuba. Não tem nada de bom em Cuba? Tem as praias. E a música mas cubana é boa Mas é também. uma coisa tão superficial, gente, enquanto o povo tá morrendo de fome. Não, povo tá morrendo nos maravilhoso. hospitais, Povo entendeu? Eu maravilhoso. vou falar das Os praias músicos de Cuba. cubanos, grandes pianistas. Povo maravilhoso. Ó, aqui, Minha ó. avó é pianista, ela tocou com o Juan Pablo II. Mas grandes pianistas. O Bebo Valdez. Tinha aquele Buena Vista Social Sim. Cruz, Mas Célia Cruz. Você sabe que são... Célia Cruz, mas morreu todo mundo ali. Aquele é velho, hein? Também. Porra, Mas ele é 1920. anticomunista, viu? Eles já eram tem? velhos na época do filme. Então, mas, Zoe, você há de convir comigo que durante muito tempo foi bom. Quando tinha União Soviética, foi bom E pro dava cubano. dinheiro, pô. Dava dinheiro. Dinheiro entrava. Aí o cara se acostumou com aquilo. Eu prefiro ser pobre e ter liberdade do que ter uma vida melhorzinha e não ter liberdade. E a liberdade é a coisa mais importante que a gente tem, Emílio. A liberdade é a coisa mais cara que existe, porque só depende de você. E isso é que é difícil o povo entender. Porque se aparece alguém prometendo alguma coisa, o povo gosta. O povo gosta do fácil. De alguém de receber a marmitinha. Nossa, uma cestinha base. De receber um prêmiozinho. Receber um assim, auxilinho emergencial. O nome disso é o bolsismo, de modo geral. Bons petits. Mas é assim no mundo inteiro. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, com o Bolsa. É assim Tem que no mundo explicar inteiro. disso. Isso aí não é
privilégio de Cuba, de Argentina. A Argentina tá feia a coisa. Não, Argentina. E meu medo é que o Brasil vá pelo mesmo caminho, né? Porque... vai ficar tudo Cuba, Calma. Argentina, Venezuela. É uma questão de tempo, meu amor. Chile deu Vamos chegar lá. Falta deu pouco pro or. guiada à esquerda, Não, gente, né? gente que apoia o Lula atualmente, gente, pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato, apoiando o Lula. Ô, Zoe, não aprendem com a Argentina que tá aqui do lado, sabe? Ô, Zoe, tiraram a Kister, né? E aí agora voltaram do partido dela. Mas você queria tabelar preço também. Fernandes. Eu lembro. Você queria tabelar preço. Eles fizeram É uma tiraninha? Ela... É uma tiraninha? Também não sei. Eu sei o que ela fala. Tiranete de opereta. Ô, Zoe, e a questão da imigração do Biden? Pior, mudou muito do Biden do Trump? A questão da imigração do pessoal de Cuba? O Biden tá mais rigoroso, né, do que o Trump. Falavam do Trump, mas o Biden que tá segurando mais. Só que não para de sair gente de Cuba para os Estados Unidos, viu? Uma amiga minha agora também. Não, mas agora não todo tem. mundo querendo Mas migrar, cara. O Obama acabou com a lei. A lei. Porque existiu uma lei. Então, existiu uma lei. De PC existiu uma lei. molhados. Isso é da época da Guerra Fria. Porque era o seguinte: você tinha a União Soviética, Estados Unidos, tal, e aquela Guerra Fria, tal, armamento nuclear, tal, não sei o quê. Aí existiu uma lei porque Cuba foi usado como base. Então, é uma história. Se você entrar geograficamente no Google aí tem essa história, que é muito longa. Aí o que acontece? Os Estados Unidos, eles tinham uma lei de imigração para cubano que era o seguinte: você chegou nos Estados Unidos, é cubano, vira americano. Você chegava de barquinho, tocava terra, pronto. Isso. Já podia ficar. Agora ele tirou. Isso, por isso que muito cubano saía de lá tentando nadando, né? E atualmente continua, viu? Arriscando. Aí, na última semana do Obama, essa lei não existe mais. Essa lei, para cubano, ela não existe mais. Então, hoje, o cubano é o mesmo processo para qualquer outro refugiado, tá? Mas para o refugiado cubano até então, chegou nos Estados Unidos, pisou nos Estados Unidos, é americano. Por isso tem tanto cubano em Miami, que é o lugar mais próximo de Cuba. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Percebam vocês que nós estamos hoje um programa muito gostoso, porque tem menos gente. Reduzido. Então, quando o programa é reduzido, ele é muito melhor, porque tem menos gente se perfazendo perante falando ao mesmo tempo. Então a gente tem que pensar nisso, viu, Alberto? E um rodízio, você acha? Talvez. O programa vai ficar mais gostoso, você pergunta, ninguém reclama, não tem briga. E uma figura feminina. Certo, Zoe? Ô, Zoe, então você está lá com o seu... Você está no seu... Na livraria. Eu vejo você lá em festas, é Instagram, né? É no Instagram que você tá? Eu tô no Instagram, no Face, no Twitter e no YouTube. Postando... Pra dar o... no Instagram é Zoe Martins 05, no Twitter também... Acredito eu. No Facebook é Zoe Martins e no YouTube é Zoe Martins. Através das redes eu tô postando em primeira mão os vídeos que vou recebendo de Cuba. Então, você está com as informações direto de Cuba. Quem quiser saber aí esse processo, entra lá. É Zoe Martins 05. Tem mais de 30 nomes aqui que eu recebi agora que estão ou detidos ou desaparecidos em Cuba. Desapareceram. Pessoas que você conhece? Não, pessoas manifestantes. Manifestantes. Estou com os nomes aqui. Sim. Olha aqui. Muitos. E quem fornece? Amigos seus lá? Quem são essas pessoas? Cara... Amigos, pessoas Família. que têm amigos lá e são também, tipo, dos Estados Unidos, têm influência lá nas redes sociais e acabam me enviando para eu divulgar aqui no Brasil. No Brasil. Então, quem quiser saber as notícias de Cuba, entra lá Tá pipocando toda hora. No Instagram, né? No Instagram, principalmente, no YouTube, eu tô também postando. No YouTube você tem aquela paparia, né? Aqueles papos. Eu não sei como é que chama. Eu falo e coloco vídeo. Eu vou alternando entre vídeos, fotos. React. E meus comentários, que o pessoal gosta também, né? De ouvir os comentários. E eu gravei com meu pai ontem. Boa. Uma live muito legal com meu pai. Seu pai tá aqui. No Brasil. Seu pai tá no Brasil. Sim, tudo começou com ele, né? Ele saiu primeiro. Seu pai fazia o que lá em Cuba? Engenheiro em telecomunicações e eletrônica. Ele foi uma das primeiras pessoas que tinha acesso à internet quando ninguém tinha. E foi por isso que ele saiu de Cuba, porque quando atinge um cargo muito alto, você é obrigado a ir para o Partido Comunista de Cuba. E ele não quis. E para não falar não, porque aí ia perder o emprego, a família ia ser perseguida e tudo, ele conversou com a prima dele no Brasil, que era brasileira, e pediu para ela fazer uma carta convidando ele para vir para o Brasil.
Brasil. Pra Aí passear. pra passear, ficou 3 meses e aí desertou, ficou. Aí ele pediu asilo aqui no Brasil. Asilo Isso foi político. foi que ano? Foi em 2005. 2000, papai Você tava ficou lá. quantos anos sem Papai. contato com Era ele? Cara, papai, ele me nossa. deixou com 5 anos e eu voltei a ver ele com 12. Mas você tinha contato telefônico? Não, de vez em quando, porque é caro. Ligar pra lá é bem caro. Então era mais por correio eletrônico. E quando meus primos que tinham um correio eletrônico, porque eram médicos, vinham da missão na Venezuela, no programa mais ou menos como Mais Médicos, eu tinha como mandar e-mail, essas coisas. Então, mas por exemplo, para um cara que mora em Cuba hoje, ele pode viajar. Tem turismo Mas não de tem- cubano. Por O exemplo, problema é que não tem dinheiro, né? Cara, alguém tem dinheiro? Você acha Falando que em- ninguém tem dinheiro em Cuba? Mas vamos falar de alguém que Não. tem. Não, não, por exemplo, eu sou cubano. Eu moro em Cuba e Você quero faz ir, o quero ir para, sei lá, para Espanha. Eu posso, não Ir posso? pânico. É mais fácil para quem tem cidadania. Por exemplo, meus avós, eles têm cidadania espanhola, então eles conseguem sair com Não, mas mais digo facilidade. cubano. Comum. Não é todo mundo que tem dinheiro para fazer isso, não. Não tem. Tanto é que muita gente acaba saindo pela via ilegal, como foi o caso da minha amiga. Quer saber o quê? Barquinho? Saiu. de barquinho. Tipo um coiote de barco. Ficou- aí chegou no México, teve que ficar lá num, não sei como falar em português, mas um albergue. Albergue. Ficou todo mundo junto, assim, Isso. dormindo no chão, no mesmo cubículo. E aí, quando finalmente conseguiu cruzar a fronteira, ficou presa mais ou menos um mês. E o namorado dela, mais de um mês. Preso pelo governo mexicano. Não, é americano. Antes de entrar mesmo no país, eles deixam as pessoas presas lá pra ver os antecedentes, tudo isso. Agora, Ficou mais de um mês presa lá. Agora, Menina. pergunta propositiva agora para a sua... Professor? Candidata o ano que vem, porque a senhora é muito ligada na política, Ai, tem claro. muitos amigos, tem algum... Você não precisa Você falar tá se é nessa candidata também? agora ou se tem algum interesse futuramente na política, claro, e tal. Não vou sair candidata. No programa que eu participei em fevereiro, eu falei, não vou sair candidata ano que vem. Não Eu- diga- nunca diga Ainda nunca. bem. Não, ano que Ainda vem. tem, como diria o Mauro, Meu tem, lema é. é nunca diga nunca. Eu acho. Mas eu sou muito nova, eu quero terminar a minha faculdade, que eu estou batalhando muito para terminar ela ano que vem, se Deus quiser. que e você ele tá quer. fazendo? O que que você- Direito. Direito. Vou me formar, estou com meus projetos, quero lançar um curso ao final do ano. Eu dou minhas aulas de espanhol particular, trabalho com marketing político e tenho a minha livraria. Então, eu tô com a minha vidinha assim, eu quero continuar assim até me formar. Depois de formada, não sei, mas eu quero ser jornalista, eu gosto de jornalismo. Então, num futuro, quem sabe eu posso entrar na política, mas eu não quero fazer carreira política. Eu não quero virar política a minha vida inteira, eu quero fazer muitas coisas antes, sabe? Entendi. Então, ano que vem eu não venho candidata. Se eu, Ano se eu que vem, quis, não. tivesse Mas a ainda tem- intenção, mas ainda há tempo, eu poderia senhores. falar. E eu já recebi convites para vereadora ano passado, tudo. E não aceitei, não estou preparada e não quero fazer um Queima a largada. mandato ruim, sabe? Sim. Não. Quero agregar ao país, não quero desagregar, como a gente vê aí tantos da minha idade, A gente- inexperientes. Boa. A gente falou Você da acha? penúria que reina em Marinho Cuba. vai ser candidato. Candidato. Mais cedo ou mais tarde, teremos aí Governador É, não do adianta pequeno falar. Collor. governador do Rio. Não adianta falar nada. Mas, Tubarão enfim, do Leblon. Não, eu só queria perguntar, você viu Você a- quer valer quanto? o quê? Você vai ser candidato. Na vida? Mais cedo ou mais tarde? Pode marcar. Mas é que a gente tá nunca bem sabe pra o mais Você futuro. também, você também, meninona. Mas Você é que a sabe quem vida tá muda me tão cheirando? rápido. Você sabe quem tá me cheirando o candidato? Candidato. Dada. Alegria do não, povo. esse aí eu assino embaixo. Cloroquina da Candidato. Cheirando o candidato. Candidato, assim, Aqui, ó, tem Esse um cara, monte que vem esse aqui cheirando o candidato. Outro Não, é mas garanto que não- o não é o Lango-Lango. Lango-Lango Não, vai esse estar aí- cheirando. Cheira ali, ó. Ah, candidatíssimo. Ih, lá vem. Candidatíssimo. Sabe o Lango-Lango? Usou o nosso programa Falo pra depois. isso. Agora eu não vou falar. Não, mas se eu tivesse intenção, eu ia aproveitar a audiência agora e falar, Claro. vou ser candidata. Mas não, Mas não pode tem. ainda. Sim. Não, ainda não pode. Não, mas, estou pensando. Não, Sim. mas realmente não estou A pensando. gente tava Não, falando... mas eu acho bacana quem tem boas intenções e vai quer pra ajudar. carreira política, eu acho Não, que eu porra, também. é um direito Mas todo a mundo maioria tem. que eu vejo que tem boa intenção não fez carreira política. Tipo, Bia Kicis, por exemplo, foi procuradora durante 24 anos. Então, ver. assim, já tem toda a sua vida feita e entrou agora porque quer realmente ajudar. O que acontece é o seguinte, eu não sei com quem a gente conversava outro dia aqui no programa, que é o seguinte, preste muita atenção no que eu vou te falar. Sou muito velho. E você quando fala, vem uma profecia Oi? boa nisso aí. Eu sou muito velho. A política no Brasil, ela já está dominada pelos políticos velhos, que já vem desde Sim, da raposa República. véia.
Vem Eles desde o querem se Deodoro, perpetuar. são sempre as mesmas famílias e eles estão roubando a gente desde aquela época. Eu queria o Leôncio chegando no petardo também Desde no o político. Deodoro, Eu lá queria ver eles estão tomando dinheiro e tal, não sei o quê. E esses caras, os velhos, os avós, colocaram os filhos. E os filhos colocam... E os filhos colocam os netos. E os netos colocam os netos Sim. para roubar da gente. Sim. E eu, por exemplo, tenho meus filhos para esses filhos dos políticos roubarem deles. Sim. E os meus netos vão ser roubados pelos netos Alguém dos políticos precisa gerar roubados. riqueza pro outro roubar. Exatamente. É um malandro, senão não dá equilíbrio. Exatamente. E a gente tem que ser justo Se só também. tiver malandro e não tiver Isso. otário, que somos nós. Então a gente é E otário. essas famílias políticas aqui no Sudeste gente- são tratadas como linhagens políticas, como Linhagem famílias geek. políticas. Lá no Nordeste, eles são desdenhados como coronelismo, coronéis. Então tem que saber o que É um esquema, o quê? muito difícil de você conseguir. Vamos ser justos. É muito difícil você conseguir, mas eu acredito que quanto mais gente tem, é você, o Marinho, quem da pessoa Não mais será meu jovem. caso, Eu definitivamente. apoio. Mas né? isso É, gente, é como a jovem e seleção tal. brasileira. A seleção brasileira de futebol só vai ser campeã do mundo daqui a 30 anos. De hoje. De hoje. 2020. Se tiver jogando assim... 2020. Vai, Em canarinho. 2050, em 2050 a gente tem chance. O Brasil a mesma coisa, talvez em 2050 vocês vão estar lá. Sim. A gente possa ter um Brasil melhor. Mas vamos falar- Por enquanto não vamos acreditar. Não, acredite. Né? Vai lá, Marinho. A gente não tá falando da penúria lá em Cuba, a dificuldade de ter um turismo bem planejado, mas você viu a história do Richard Branson, bilionário, que pioneiro do ontem. astroturismo, que agora foi ali, tocou a borda Falar disso do amanhã. planeta Foi Terra. o primeiro voo Pioneiro. comercial, né? Você já pensou em ir para o espaço? Não, eu já pensei em mandar muita gente Eu para o também, espaço. eu também. Mas ir mesmo. Mas você pode ir, ele foi. Dá pra ver, tem vídeo no Tem, YouTube. pô, amarradaço. Pô, lá no Mas espaço é foram aquele 4 foguete, minutos. aquele foguete que vai vem. e volta, É o que 10 vem de minutos. ré? É o foguete que É a vem de montanha ré? russa que vem Não, de é ré. aquele- Não, tem um foguete que vem É de aquele ré. que pô. já não é mais usado. Não, não Qual foi. é? É o que vem de ré? Hã? Não. É um russo? Que foguete é esse? Pô, vocês também não sabem nada. Cadê embaixo? Que foguete é? É do Elon Musk? É o Musk que É tem da foguete? Virgin Galactic. Ah, o Virgin é do... Do Richard Branson, Branson. é ele? É ele mesmo. Ele mesmo. Ah, não... É aquele que abre a asinha? É isso. Puta, aquilo lá é um perigo. É um perigo mesmo. Caiu um. Caiu mesmo. É, um perigo. Mas esse aí foi bem sucedido. A Ah, operação. não sei não. Eu não pagaria nada Você pra pode pegar. comprar ações da Virgin Não, Galactic, obrigado. se Obrigado. quiser. Comprar Tem da energia Tudo bem, solar. Emílio? da energia solar. Tem uma bicicleta que eu vou te... Você vai... Agora os caras querem vender esse negócio de energia solar, o que tem de gente enchendo o saco. Vendendo, não, você Vou te vai... passar, eu conheço um bom. Custa 100 mil reais, sei lá vou quanto. te Não, mas passar você um vai bom. ganhar em 50 Tem um anos. bom aí que o Vou te Sani passar conhece. um bom, Tá bom. Emílio. Vambora, gente. Aniel. Zoe, ô Zoe, então passa lá. Pô, foi um prazer ter você aqui. Obrigado por todo você ter meu. vindo. Então, mais uma vez, eu passo para vocês as informações. Cuba Livre. Se você quiser saber sobre Cuba, a Zoe é essa cubana, que é a nossa brother aqui no Pânico, tá sempre aqui. Essa menina inteligente, bonita, legal. Primeira entrevista que eu dei. Agora, com tudo que aconteceu em Cuba, foi a primeira que eu aceitei. participar. Que Obrigado, obrigado. Você entra lá no Instagram dela, que é Zoe Martinez, Martinez com Z05, Zoe Martinez 05. Que tá aí o Instagram. No Instagram tem todo o caminho dela, aí você vai ficar sabendo tudo diretamente de Cuba. Essa cubana linda, simpática, inteligente, que conversou com a gente. Obrigada, viu, Zoe? Obrigada, Obrigado Emílio. mesmo.